Olá, esta análise é baseada no caderno de estudos número 17, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é, assim, o coração de qualquer prova de direito civil, especialmente para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia: direito das obrigações e responsabilidade civil. O material do professor Lessa é um verdadeiro mapa da mina para a gente entender como a banca FGV pensa, né? E a nossa missão é decifrar esse mapa. Exatamente. Não é só revisar a matéria, é pensar com a cabeça da banca. A FGV não quer saber se a pessoa decorou o artigo, sabe? Ela quer saber se a pessoa entende a lógica por trás dele e, principalmente, as exceções. O caderno do professor Lessa é cirúrgico nisso, e é por aí que a gente vai. Certo, vamos começar a desempacotar isso. O professor inicia o caderno pelas modalidades das obrigações. E o primeiro ponto é a clássica obrigação de dar. A distinção entre dar coisa certa, tipo um carro específico, placa XYZ, e coisa incerta, como 10 sacas de café, parece simples, mas as consequências são bem diferentes, né? Completamente diferentes. E aqui já mora a primeira armadilha. Na obrigação de dar coisa certa, a regra é res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono. Se o carro específico for atingido por um raio e destruído antes da entrega, sem culpa do devedor, a obrigação simplesmente se resolve. Acabou. Ninguém deve nada a ninguém. Certo. Agora, se teve culpa, aí a história muda. O devedor precisa pagar o equivalente em dinheiro mais as perdas e danos. Mas e no caso da coisa incerta, das 10 sacas de café? Se o estoque de café do devedor pegar fogo, ele pode usar a mesma desculpa do raio? De forma alguma, e essa é a pegadinha que a FGV adora. Para as coisas incertas, vale o princípio genus nunquam perit. O gênero nunca perece. O devedor não pode alegar a perda. Se o estoque dele pegou fogo, problema dele. Ele vai ter que comprar café de outro produtor para cumprir a obrigação. O gênero café de qualidade tipo A não deixou de existir no mundo, entende? A banca ama inverter esses conceitos. Entendi. A individualização da coisa é o que muda tudo. Agora, o material classifica um tópico como ouro para FGV: solidariedade. Todo mundo que estuda direito já ouviu falar. Mas, na prática, por que um credor faz tanta questão de ter devedores solidários? Qual é a grande vantagem? Excelente pergunta. É pura gestão de risco para o credor. Imagina um contrato de aluguel com 3 inquilinos. Sem solidariedade, o locador teria que cobrar a quota parte de cada um, 1/3 de cada um. Se um não paga, é um problema para o locador. Com a solidariedade passiva, que é a mais comum, o credor tem o luxo de escolher. Ele pode ir atrás do devedor com o bolso mais fundo ou o mais fácil de achar e cobrar 100% da dívida dele. E a dor de cabeça de cobrar dos outros vira um problema interno dos devedores, então. Exatamente. O devedor que pagou a dívida inteira ganha o que a gente chama de direito de regresso. Ele pode e deve cobrar a parte que cabia aos outros. A FGV ainda gosta de complicar. E se um dos devedores solidários fica insolvente? Boa pergunta. A parte dele não some. Ela é rateada entre todos os outros, inclusive aquele que já pagou a dívida toda. O prejuízo é, socializado entre os devedores. Nossa, isso é um detalhe crucial. E o caderno do professor Lessa menciona outra situação: a morte de um devedor solidário. Essa obrigação de pagar o todo passa para os filhos dele. A solidariedade. Não, e esse é outro ponto de ouro. A solidariedade é pessoal, ela não se transmite por herança. Os herdeiros respondem pela dívida sim, mas só até o limite da herança e cada um pela sua quota-parte. Aquela dívida que era solidária se torna divisível entre os herdeiros. Então aquele poder do credor de cobrar tudo de uma pessoa só se quebra ali. Quebra ali, na sucessão. Exato. Fascinante. Então, na solidariedade, a união vem da lei ou do contrato. Mas e quando a própria coisa não pode ser dividida? O material faz um contraponto com a indivisibilidade, usando o exemplo de entregar um cavalo de corrida. Perfeito. Na indivisibilidade, a obrigação de pagar o todo não vem de um acordo,
mas da própria natureza do objeto. Não dá para entregar metade de um cavalo vivo, né? Claro. Então, todos os devedores devem o cavalo inteiro. Um leigo poderia confundir com solidariedade, mas a origem é diferente. E aqui vem a metamorfose jurídica que a FGV ama. Se a obrigação de entregar o cavalo se torna impossível por culpa dos devedores e se converte em perdas e danos, ou seja, em dinheiro. O dinheiro é perfeitamente divisível. A obrigação que era indivisível se torna divisível. Matou a charada. A natureza da obrigação muda no meio do caminho. O credor vai ter que cobrar a parte de cada um no valor da indenização. É uma transformação que vive caindo em prova. Essa ideia de que a natureza da obrigação muda é poderosa. Mas e quando não é a obrigação que muda, e sim as pessoas? Como o direito lida com essa troca de cadeiras na relação? Isso nos leva direto à transmissão das obrigações. Exato. E a gente tem dois movimentos principais. A cessão de crédito, quando o credor vende o crédito dele, e a assunção de dívida, quando um terceiro assume o lugar do devedor. E a lógica para cada um é quase oposta. É disso que a banca vive. Vamos começar pela cessão de crédito? Se eu tenho um crédito a receber e vendo para outra pessoa, o devedor precisa concordar com isso? Ele tem algum poder de veto? Nenhum. Para o devedor, em tese, tanto faz pagar para L ou para B. A palavra-chave aqui, e o caderno do professor Lessa frisa bem isso, é notificação. O devedor não precisa consentir, ele só precisa ser notificado de que o credor mudou. Certo. Se ele não for notificado e pagar ao credor original, o pagamento é válido, ele está liberado. A notificação serve para proteger o novo credor e direcionar o pagamento, sabe? Agora, na assunção de dívida, a lógica se inverte totalmente. Se alguém quer assumir a minha dívida, o credor com certeza vai querer opinar, certo? Eu posso ser uma devedora pontual e o novo devedor um conhecido caloteiro. Precisamente. Por isso, na assunção de dívida, a regra é a necessidade do consentimento expresso do credor. Ele precisa dizer, sim, eu aceito. E aqui vem uma das regras mais contraintuitivas e exploradas em prova. Qual? O silêncio do credor, nesse caso, significa recusa. Se o credor for notificado sobre a troca de devedor e ficar quieto, presume-se que ele não aceitou. É uma inversão total da lógica da cessão de crédito. E a FGV explora isso sem piedade. Nossa, isso é fundamental. O silêncio como uma negativa. O caderno avança, então, para outras formas de extinção da obrigação. E um ponto que sempre gera dúvida é a subrogação. É basicamente pagar a dívida de outra pessoa, mas faz diferença quem está pagando? Se o fiador paga o aluguel atrasado ou se um amigo decide ajudar, o efeito é o mesmo? Nem de longe. E essa distinção vale ouro. O fiador é o que a gente chama de terceiro interessado. O interesse dele é jurídico. O patrimônio dele está em risco. Ao pagar a dívida, ele se subroga em todos os direitos do credor original. Ele não só pode cobrar o valor do devedor, como também assume todas as garantias, multas e juros que o credor original tinha. Ele vira um novo credor, com todos os superpoderes. E o amigo que paga por pura bondade? O amigo, segundo o Código Civil, é um terceiro não interessado que paga em nome próprio. De acordo com o artigo 305, ele tem direito só a se reembolsar daquilo que pagou. Ponto. Ele não herda as garantias, os privilégios do crédito. Se tinha uma hipoteca garantindo a dívida, por exemplo, o amigo não pode executá-la. Essa diferença sutil no pacote de direitos é um prato cheio para questões. Fica claro. Outro conceito é a novação, que o professor Lessa descreve como criar uma obrigação nova para extinguir a antiga, só com uma renegociação. O que me vem à mente é, o que acontece com as peças da dívida antiga, tipo a fiança? Elas são transferidas para o novo acordo? Ótima pergunta. A resposta é um sonoro não. E essa é a síndrome do fiador esquecido, um clássico da FGV. Para a novação acontecer, precisa do animus novandi, a intenção clara de criar algo novo e matar o antigo, e a regra de ouro, consolidada na súmula 214 do STJ, é que a novação feita entre credor e devedor, sem a participação do fiador, extingue a fiança. O fiador garantiu a dívida A. Se as partes criaram a dívida B,
O fiador não tem nada a ver com isso, a menos que ele concorde expressamente em garantir a nova obrigação. Então, o credor que renegocia e esquece de chamar o fiador para assinar um novo contrato pode acabar perdendo a garantia. Exatamente. Para o fiador é ótimo, mas para um credor desatento é um desastre jurídico. Agora, falando do lado sombrio, o inadimplemento. Quando as coisas dão errado, entra a cláusula penal, a famosa multa contratual. Existe um limite para isso? O contrato pode prever uma multa de valor maior que a própria dívida? Não pode. O artigo 412 do Código Civil é taxativo. O valor da cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Se a dívida é de R$40 mil, a multa não pode ser de 50 mil. E o mais importante, que a FGV adora testar, se o contrato previr um valor excessivo, o juiz deve, de ofício, reduzir a multa. Ah, não é uma faculdade, é um dever. É um dever. É uma norma de ordem pública para controlar abusos. Chegamos ao último grande tópico, o universo em si, responsabilidade civil. Os elementos são os de sempre: conduta, dano e nexo causal, né? A regra geral é a responsabilidade subjetiva, que precisa de culpa ou dolo. Mas parece que o foco das provas está nas exceções, não é? Quando é que a culpa se torna irrelevante? Exatamente esse é o ponto. A responsabilidade objetiva, que independe de culpa, é a estrela das provas. Ela se baseia na teoria do risco. Se alguém desenvolve uma atividade que, por sua natureza, já gera um risco para os outros, como uma empresa de transporte de produtos perigosos, essa pessoa responde pelos danos causados independentemente de ter agido com culpa. A lógica é: quem lucra com o risco, arca com o prejuízo. E o material do professor Lessa dá um destaque especial a uma figura que parece bem sutil: o abuso de direito do artigo 187. Quer dizer que é possível cometer um ato ilícito mesmo agindo dentro de um direito que, teoricamente, se possui. Sim, e essa é uma das áreas mais sofisticadas do direito civil. Você tem um direito, mas o exerce de uma forma que excede manifestamente os limites da boa-fé, dos bons costumes. Por exemplo, cobrar uma dívida pequena de forma vexatória, expondo o devedor publicamente. O ato de cobrar é lícito, mas a forma é abusiva. E a responsabilidade nesse caso é subjetiva. Precisa provar que a pessoa quis prejudicar? Aí está o pulo do gato. O enunciado 37 da Jornada de Direito Civil pacificou o entendimento de que a responsabilidade que vem do abuso de direito é objetiva. Não se discute a intenção do agente. O próprio ato de exceder os limites já configura o ilícito e gera o dever de indenizar. A FGV adora criar um cenário que parece exigir análise de culpa, mas cuja resposta está na objetividade do abuso. Falando em situações complexas, vamos a um ponto que o caderno explora e que sempre me pareceu contraintuitivo: as excludentes de responsabilidade. O exemplo clássico é o estado de necessidade. O motorista desvia de uma criança e, para não atropelar, joga o carro contra o muro de uma casa. Ele agiu certo, foi um ato lícito para salvar uma vida, mas ele ainda tem que pagar o conserto do muro. Isso não parece justo? Exatamente. E é essa aparente contradição que revela a complexidade da responsabilidade civil. O ato do motorista foi lícito, sim, ele não cometeu um crime, mas o dono do muro, que não tem nada a ver com a história, não pode arcar com prejuízo, né? Pois é. Então a lei cria essa solução engenhosa. O motorista que causou o dano direto indeniza o dono do muro, que é um terceiro inocente. Depois, esse motorista ganha o direito de regresso, ou seja, o direito de cobrar esse prejuízo de quem realmente causou o perigo no caso, os pais da criança. É uma balança de justiça, não de punição. Entendi. A responsabilidade civil não busca um culpado no sentido penal, mas sim garantir que a vítima não fique sem reparação. E no caso da culpa ser exclusiva da própria vítima? Isso quebra a responsabilidade mesmo nos casos de responsabilidade objetiva de uma empresa, por exemplo? O elemento mais essencial, o nexo causal. Não há ligação entre a conduta do agente e o dano.
Se um passageiro se joga de um trem em movimento, a empresa de transporte, que tem responsabilidade objetiva, não tem que indenizar. O dano não foi causado pela atividade dela, mas pelo ato exclusivo da própria vítima. Sem nexo causal, não há dever de indenizar. Fica claro que a análise do professor Lessa é um guia preciso sobre como a teoria se transforma em raciocínio prático para a prova. A mensagem final dele no caderno nos lembra de uma citação de Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor recíproco. No direito, dívida é para ser paga, né? E o Código Civil nos dá as ferramentas para entender como, quando e por quem. Para finalizar, fica uma provocação para reflexão, que emerge do próprio material. A gente viu que o estado de necessidade, embora seja um ato lícito, ainda pode gerar o dever de indenizar. Isso nos força a pensar sobre a autonomia e a diferença fundamental entre as esferas de responsabilidade. Um ato pode não ser um crime, pode não ser uma infração administrativa, mas ainda assim gerar a obrigação de reparar um dano nocível. Compreender que a responsabilidade civil tem sua própria lógica, focada na reparação da vítima, é o que separa um conhecimento superficial de um raciocínio jurídico afiado. E é exatamente isso que a banca FGV procura. Esse episódio foi baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo.